Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Postulados e Teoremas, o canal da Física e da Matemática. Hoje nós vamos encerrar a parte que trata de múltiplos e divisores com a resolução de exercícios. Eu vou deixar aqui um link que vai remeter vocês à aula teórica acerca do assunto. Isabel escreveu em seu caderno o maior número de 3 algarismos, que é múltiplo de 13. Qual é a soma dos algarismos do número que ela escreveu? Podemos aqui adotar a estratégia de tentar alguns múltiplos de 13, né? Vou escrever aqui, ó, 13 vezes 2, 13 vezes 4, alguns múltiplos, sim? 13 vezes 6, 13 vezes 7, 13 vezes 8, por exemplo. Bom, aqui nós vamos encontrar 26, 52, 78, 104 e aqui nós vamos encontrar 91. Bom, nós estamos querendo o maior número de 3 algarismos que é múltiplo de 13. Bom, estamos percebendo que se fizermos então 13 vezes 70, nós vamos obter 910. E se fizermos 13 vezes 80, vamos obter 1040. Bom, sabemos que se multiplicarmos por 70, basta colocar um zero aqui depois do 91. E multiplicando por 80, colocar um zero aqui depois do 104. Bom, como estamos querendo números de 3 algarismos, esse número está entre 910 e 1040. Então, vamos lá. Vamos fazer 13 vezes 76 e vamos encontrar com isso 988. Se fizermos 13 vezes 77, esse resultado nos dará um número já de 4 algarismos. Esse valor é igual a 1001. Portanto, o maior número de 3 algarismos que é múltiplo de 13 é o número 988. Mas o problema pede a soma dos algarismos desse número. Então, essa soma é igual a 9 mais 8 mais 8. E, portanto, 25. Aqui a gente vê as multiplicações 13 vezes 7 igual a 91, 13 vezes 8 igual a 104. Se multiplicarmos por 70, basta colocar um zero depois do 91, 910. Multiplicando por 80, o 13 por 80, basta colocar um zero depois do 4, no 104, portanto, 1040. Significando que esse número buscado está entre 13 vezes 70 e 13 vezes 80. Por tentativa, vamos verificar que esse número é o produto de 13 com 76, 988. Se fizermos 13 vezes 77, a gente já vai obter 1001. Então, esse número 1001, já sendo um número de 4 algarismos, não atende ao que o problema pede. Ele pede o maior número de 3 algarismos, que é múltiplo de 13. Somando 9 mais 8 mais 8, obtemos 25, porque o problema pede a soma dos algarismos desse número encontrado. Dentre os números 56, 45, 40 e 35, aquele que é múltiplo simultaneamente de 4 e 7 é... Bom, isso aqui basta fazermos as divisões, né? Vou dividir aqui os 56 por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, 1. Abaixo 6. 16 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, 0. Quando eu obtenho o resto zero, significa dizer que 56 é, de fato, múltiplo de 4. Bom, vamos dividir os 56 por 7. 56 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. Para 56, 0. Também, como o resto deu 0,
significa que 56 é múltiplo de 7. Vamos fazer o mesmo teste para o 45. 45 dividido por 4, aqui eu tenho 1, 1 vezes 4, 4 para 4, 0. 5 dividido por 4 dá 1, com resto 1. Portanto, 45 não é múltiplo de 4. Vamos ver se 45 é múltiplo de 7. 45 dividido por 7 dá 6. 6 vezes 7, 42 para 45, 3. Como o resto é 3, 45 não é múltiplo de 7. Vamos testar agora o 40. 40 dividido por 4, a gente obtém 10. 10 vezes 4, 40 para 40, 0. 40, então, é múltiplo de 4. Mas vamos verificar que 40 não é múltiplo de 7, porque 40 dividido por 7 dá 5, 5 vezes 7, 35 para 40, 5. Como não obtivemos resto 0, 40 não é múltiplo de 7. E por fim, o 35, testando se ele é múltiplo de 4, 35 dividido por 4 dá 8, 8 vezes 4, 32 para 35, 3, portanto, 35 não é múltiplo de 4. E, por fim, 35 dividido por 7, aqui nós vamos verificar que se trata de um múltiplo de 7, porque 35 dividido por 7 dá 5, e 5 vezes 7 dá 35, resto 0. Bom, como ele está pedindo um número que é simultaneamente múltiplo de 4 e de 7, ele está falando do número 56, né? Aqui na divisão de 56 por 4 e de 56 por 7, em ambos os casos, obtivemos resto 0. Conforme já tínhamos apontado, a divisão de 56 por 4 e por 7 resulta em resto 0 e logo 56 é múltiplo de 4 e 7 simultaneamente. O número 45 não é divisível por 4 nem por 7. Sua divisão por 4 resulta em resto 1 e por 7 em resto 3. Já o número 40 só é divisível por 4. Sua divisão por 7 resulta em resto 5. O 35 só é divisível por 7. Sua divisão por 4 resulta em resto 3. Portanto, o número procurado é o 56, que é múltiplo de 4 e 7 simultaneamente. Um certo planeta possui dois satélites naturais, a Lua A e a Lua B. O planeta gira em torno do Sol e os satélites em torno do planeta, de forma que os alinhamentos são os seguintes. O alinhamento Sol-Planeta-Lua A ocorre a cada 18 anos. O alinhamento Sol-Planeta-Lua B ocorre a cada 48 anos. Se hoje ocorrer o alinhamento Sol-Planeta-Lua A-Lua B, então o fenômeno irá se repetir daqui a... Bom, aqui nós temos os números 18 e 48, cujo o primeiro múltiplo comum após esse alinhamento de hoje será quando ocorrerá o próximo alinhamento. E o primeiro múltiplo comum é o mínimo múltiplo comum. Então, nós temos que encontrar aqui o MMC entre 18 e 48. Vamos usar o nosso dispositivo prático. Vamos aqui dividir ambos por 2. 18 por 2 dá 9, 48 por 2 dá 24. Como eu ainda tenho 24 que pode ser divisível por 2, nós vamos obter 9 e 12. Por 2 novamente, 9 e 6. Por 2 de novo, 9 e 3. Devemos agora dividir por 3, 3 e 1, e por 3, 1 e 1. Portanto, o MMC entre 18 e 48 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à quarta, vezes 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. E isso é igual a 16, 2 à quarta, 16, vezes 9, o que vai nos dar 144. Então, após 144 anos, a partir desse alinhamento descrito no problema, os astros Sol,
planeta, Lua A e Lua B se alinharão novamente. Conforme dissemos, esse é um problema típico no qual devemos usar o MMC para resolvê-lo. O próximo alinhamento a partir desse alinhamento descrito ocorrerá no primeiro múltiplo comum entre 18 e 48. E esse primeiro múltiplo comum é o que a gente chama de mínimo múltiplo comum, ou MMC, entre 18 e 48. Aqui o dispositivo prático, o MMC entre esses dois números é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, e isso é igual a 144. Portanto, esse alinhamento vai ocorrer a cada 144 anos. O próximo, a partir desse alinhamento descrito, daqui a 144 anos. Calculando o máximo divisor comum dos números 756 e 2205, a soma dos algarismos dele é igual a... Bom, vamos também aqui usar o dispositivo prático. 756 e 2205 são números que são divisíveis por 3, porque a soma desses algarismos é um número divisível por 3. 756 dividido por 3 é igual a 252. E 2205 dividido por 3 é 735. Esses dois números ainda são divisíveis por 3, porque a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. 252 dividido por 3 dá 84. E 735 dividido por 3 é igual a 245. Observe que a partir daqui eu não posso mais dividir os dois números por um mesmo número primo. O 84 até é divisível por 3, mas o 245 não mais. E, portanto, 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado, é o MDC entre 756 e 2205. Então, o MDC entre 756 e 2205 é 3 ao quadrado, que é igual a 9. Está perguntando aqui qual é a soma dos algarismos desse MDC. Como nós só temos o 9, a soma desses algarismos, a soma do algarismo 9 é 9 mesmo. Aqui, como dissemos, 756 e 2205 é divisível por 3. 252 e 735 é divisível por 3, 84 é divisível por 3, mas 245 não mais. Logo, 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, é o MDC entre esses dois números. Como ele está pedindo a soma dos algarismos do MDC, como o MDC é 9, a soma do algarismo 9 é 9 mesmo. Notem que esse dispositivo é um pouco diferente do dispositivo que nós fizemos o MMC. Lá nós deveríamos ter começado a dividir por 2, porque nós temos aqui um número par. Mas para calcularmos o MDC, a gente busca um número primo que divide ambos os números simultaneamente. Nesse caso, o 3. E o 3 novamente se repetirá, dividindo 252 e 735, mas não mais dividindo 84 e 245. Portanto, 3 ao quadrado será o MDC entre 756 e 2205. Um determinado corpo celeste é visível da Terra a olho nu de 63 em 63 anos, tendo sido visto pela última vez no ano de 1968. De acordo com o calendário atualmente em uso, o primeiro ano da era cristã em que esse corpo celeste esteve visível a olho nu da Terra foi no ano de... Bom, para descobrirmos qual foi o ano da era cristã depois de Cristo que esse corpo celeste apareceu no céu pela primeira vez, nós vamos precisar dividir 1968 por 63, que é o período em que esse
corpo celeste aparece no céu. Bom, vamos fazer essa divisão. 196 dividido por 63 é igual a 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 para 16, 7 vai 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19 para 19, 0. Vamos aqui baixar o 8. 78 dividido por 63 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 8, 5. 1 vezes 6, 6 para 7, 15. Bom, obtivemos aqui resto 15. Isso significa que no ano 15 depois de Cristo, esse corpo celeste apareceu pela primeira vez no céu, visível a olho nu. Notemos que depois desse ano em que ele apareceu no céu pela primeira vez na era cristã, ele apareceu ainda mais 31 vezes. Se nós fizermos 31 vezes 63 e somarmos 15, vamos obter 1968. 31 vezes a cada 63 anos, mas o primeiro ano da era cristã em que ele apareceu foi o ano 15, portanto, somamos 15, obtendo assim 1968. Inicialmente, a gente divide 1968 por 63 para encontrar o resto dessa divisão. Estamos vendo aqui que o resto dessa divisão é 15. Como encontramos resto 15 e em 1968 o corpo celeste foi visto da Terra, isso significa que a partir do ano 15 da era cristã, esse corpo foi visto mais 31 vezes no céu. Portanto, na era cristã, ele foi visto no céu pela primeira vez no ano 15. Como eu disse, se fizermos 31 vezes o tempo que ele leva para aparecer e somarmos o primeiro ano em que ele apareceu, nós vamos obter 1968, o último ano em que ele apareceu no céu.